Estamos aqui para mais uma aula de matemática do 7º ano, no dia 16 de 12 de 2021. Quem botou esse 15 aqui? 2021. Então, a gente vai ver hoje resolução de problemas com equação. Ou seja, existem situações no nosso dia a dia que para a gente resolver a gente precisa de uma equação, tá? Então, vai ser apresentado 3 situações aqui nesse vídeo, que elas estão no livro Enio Silveira, na página 146, e a gente vai conversar sobre cada uma delas. A primeira situação trazia um retângulo, como este daqui, e dizia o seguinte: um ladinho do retângulo é o triplo do outro. Então, esse outro, ele chamou de x, porque não sabe quanto mede, é um número desconhecido, ele chamou de x. O outro é o triplo, ou seja, tem 3 desse. Então, se um é x, o outro é 3x, tá? A questão deu ainda o perímetro, que é 144 metros, e ele pede para vocês a área, tá? Então, vê, a gente sempre trabalha com aquele que ele já deu valor. Vai ter que usar esse aqui para alguma coisa. Então, vamos lá. Se é para usar o perímetro, como que a gente faz para calcular o perímetro? Perímetro tem que somar todos os ladinhos da figura. Então, num retângulo, se esse lado mede 3x, esse também mede 3x. Se esse lado mede x, esse também mede x. E aí, a gente vai somar todos os lados, tá? Veja, 3x com mais 3x dá 6x. Com mais um x, 7x. Com mais um x, 8x. Então, a gente tem que o perímetro é 8x, mas também é 144. Então, se isso é o perímetro dessa figura e isso é o perímetro dessa figura, essas duas coisas são iguais. E aí, aqui a gente tem uma equação, veja, tem letrinha, tem sinal de igual, é uma equação. E a equação do tipo que a gente tem que desfazer essa multiplicação, onde tem número e letra juntinho sem sinal, é uma multiplicação. Então, a gente tem que desfazer. Sempre que tem número coladinho do x, para desfazer, a gente usa fração, que é divisão. E o número aqui de baixo, o denominador, vai ser esse mesmo número que está coladinho do x, tá bom? Então, como eles são iguais, a gente corta, manda para a conchichina. E aí, aqui, antes do sinal de igual sobre o só o x, vou colocar aqui em cima. X é igual 144 dividido para 8, que dá exatamente 18. Então, olha que bacana, a gente já descobriu quem é o x. Se x é 18, quer dizer que esse pedacinho aqui que mede x é 18 metros, tá? Esse pedacinho que mede 3x, a gente tinha que fazer x mais x mais x, ou seja, 3 vezes x. O x mede 18, então 3 vezes 18, ó, vai dar 54 metros. Essa continha aqui seria 3x é igual a 3 vezes 18, que dá 54. Ok? Pronto, eu já sei um lado, eu já sei o outro. Para a gente calcular a área, a gente multiplica um ladinho vezes o outro. Então, ficaria desse jeitinho, veja. A área é igual 54, que é um lado, vezes o outro, que é 18. Então, a área é igual 54 vezes 18 dá 972 metros. Como é área, a gente diz metros quadrados. E resolvemos a questão, pedir a área, tá? Então, vê, a gente teve que fazer uma equação, resolver a equação para poder resolver a situação do dia a dia. Joia? Esse foi só a situação 1, vamos à situação 2. Na situação 2, tem 2 garotos, Pedro e Ernesto. Eles estão colhendo laranjas. A quantidade que os dois juntinhos, ó, Pedro mais Ernesto, conseguiram foram 55 laranjas, ok? Aí ele diz o seguinte: não dá para saber quanto o Pedro colheu e quanto o Ernesto colheu, mas ele dá duas situações. Ele diz que Pedro colheu 4/7 da colheita de Ernesto.
E aí, ele vai chamar a colheita de Ernesto de X. Porque tá dizendo que a do Pedro está em função da de Ernesto. Então, não disse nada da do Ernesto, a gente vai chamar de X. Então, Pedro, 4/7 da colheita de Ernesto. Ernesto é X. Então, a gente vai começar por aqui, ó. A de Pedro é 4/7 da colheita de Ernesto, que é X. Isso aqui, ó, da colheita 4/7 de X, esse D é dado, isso aqui dá função, dá uma impressão de continha de vezes. Sempre que aparecer esse pedacinho D dado 4/7 do X, 4/7 da colheita, 4/7 de X, então isso é uma continha de vezes, tá bom? Então, eu poderia colocar um aqui embaixo ou nem colocar. 4 vezes X são 4x. E 7 vezes 1 é 7, eu só repeti o 7, tá? Então, veja, eu tenho 4x sétimos. Se eu juntar com o que Ernesto colheu, que é x, tudo isso junto de Pedro e de Ernesto, vai ser 55 laranjas. Pronto, montei a equação. A partir dessa equação, eu vou descobrir o valor de x. Sabendo o valor de x, eu vou saber quanto Pedro e quanto Ernesto colheu. Olha só como vai ser fácil. A gente vai ter que fazer com que todos sejam fração. Uma fração, então todos vai ter que ser fração, ó. Coloquei um embaixo, coloquei um embaixo. Agora, numa equação onde 1 é fração, transforma todos em frações e depois deixa os denominadores todos iguais. Como a gente faz numa soma e subtração de frações, lembra? Pronto. Ok. Então, esse é 7. Tem como eu deixar esses dois igual a 7 fazendo uma continha de vezes? Tem. Só multiplicar por 7 e multiplicar por 7. Não vai ficar tudo igual? 7. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 7, 7. Esse eu não multipliquei por nada embaixo, continua 4x. Esse eu multipliquei por 7 embaixo, em cima eu vou ter que multiplicar também. Esse eu multipliquei por 7 embaixo, em cima eu vou ter que multiplicar também. Então, 7 vezes x, 7x. E 55 vezes 7 vai dar 385. Ok? Quando é equação, quando tudo é fração, quando os números de baixo são iguais, a gente pode, ó, mandá-los para a Conchichina. E aí, sobra o seguinte, veja, essa partezinha de cima. 4x mais 7x, que é igual a 385. Esses dois números têm x, ó, e tem uma soma entre eles, então a gente pode juntar. 4x com mais 7x, ó, 11x, que é igual a 385. Ó o número coladinho de x de novo. Então, é para fazer fração. Número de baixo é esse número que tá coladinho do x. Estão iguais em cima e embaixo, cortei. Sobrou aqui, ó, só o x desse lado. E aqui essa divisão, 385 dividido para 11 dá 35. Então, a gente descobriu que o x é 35.